Boa tarde, como tem ocorrido agora nessa nova fase, a cada 15 dias, às segundas-feiras, eu tenho o privilégio de chegar até você e saudar a cada um dos 402 inscritos do canal da Igreja de Cristo no bairro de Pimentas. Esse último mês tivemos um bom número de inscritos, eu quero saudá-lo, quero agradecer aos inscritos, aos novos, agradecer também a todos os 402 inscritos, a você que tem dado seu like, a você que tem compartilhado. E como sempre, o objetivo nosso é refletir na palavra de Deus, é falar um pouco sobre aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, com um desejo maior de enquanto nos preparamos para as regiões celestiais, você que é um discípulo de Jesus. Eu quero, além de continuar incentivando você a divulgar o nosso canal, também eu escrevo um portal, igrejadecristo.net, lá você encontra mais de 300 artigos de diversos assuntos da Bíblia, que você pode compartilhar assim com quem você quiser, e alguns dos artigos que eu destaquei, eu torno depois um vídeo como agora. Hoje eu vou falar de um assunto diferente, um assunto que, aliás, eu tenho bastante liberdade para falar. O tema de hoje, os benefícios da leitura. Você gosta de ler? O que se sente? Você lê por prazer? Você lê por obrigação? Você lê porque... Qual é a sua motivação? Ou você é daqueles que eu conheço muitos que dizem, eu não gosto de ler, eu leio só aquilo que é necessário. Pois é. Te pergunto, inclusive, quantos livros você lê por ano? Diz que o brasileiro lê, em média, 2 livros por ano. E há 40 anos, já faz um bom tempo, há 40 anos, 1981, eu estava na primeira série, eu lembro como se fosse hoje, cheguei em casa. Os mais velhos vão lembrar, você que, como eu, está ali próximo dos 50 anos, a cartilha Caminho Suave, eu cheguei em casa com a cartilha Caminho Suave. Eu não tenho aqui um exemplar para mostrar essa cartilha, mas você pode pesquisar na internet, no Google, que você vai encontrar. E com a cartilha Caminho Suave, eu na primeira série cheguei lá e você meu pai, e eu ainda estava aprendendo a ler, e eu pedi que ele lesse para mim. E todos os dias eu falava isso para meu pai, e quantas vezes eu sentado no colo dele, ele lia para mim a história do bebê, do cachorro, do dado, tantos outras lições da cartilha Caminho Suave, da Branca Alves Lima, que uma geração, talvez da década de 60, 70, 80, até começo de 90, talvez 60 não sei, teve a oportunidade. E dali, uma relação tão gostosa. Eu costumo dizer que o meu gosto pela leitura tem um fundo emocional. Sentado no colo do meu pai, ouvindo ele ler para mim, eu adquiri o gosto pela leitura. Aí em seguida veio o livro do Caminho Suave, que eu também utilizei na segunda série. E na quarta série eu lembro também, uma pessoa que me incentivou muito a leitura, a professora Iraci Romão, de língua portuguesa. Ela, influenciado por ela, meu pai me inscreveu na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, aqui da minha cidade, Guarulhos. E dali eu comecei a ler. Também você que tem como a idade próxima da minha, lembra da série Vagalume. 104 livros como A Ilha Perdida, livros como Menino de Asas, O Mistério de 5 Estrelas. Aliás, o Marcos Rey foi o meu escritor predileto daquela série. E eu não li todos, mas li quase todos os 108 livros lançados assim pela série Vagalume. E depois disso eu fui para Monteiro Lobato, Os Trabalhos de Hércules, Poço Visconde, literatura brasileira como Machado de Assis, José de Alencar, Senhora, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. E também eu fui para literatura estrangeira, como essa de Queiroz, Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro, Irving Leroy, Edgar Wallace, que escreviam livros semelhantes a Agatha Christie. Pois é, aos 10 anos eu ganhei o meu primeiro Novo Testamento, que é o Novo Testamento da linguagem de hoje. Ainda hoje eu tenho um exemplar comigo. E nesse Novo Testamento eu li Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos. Depois eu pulei para Apocalipse, que eu não consegui entender nada das cartas. E de lá para cá, o meu gosto pela leitura só aumentou. Hoje eu, claro,
Com certeza, a Bíblia é o meu grande livro, Mas você pode ver pela minha pequena biblioteca que eu tenho livros de direito, tenho livros de política, romances, enfim, uma série de livros. Eu gosto muito de ler da Bíblia, comentários bíblicos, política, romance, biografias. E claro, mais por necessidade do que por gosto, eu leio constantemente alguma coisa na área de direito, que é, inclusive, o que eu utilizo para o meu trabalho. Então você pode entrar lá no portal igrejadecristo.net, esse vídeo está lá, em forma escrita, né? Os benefícios da leitura. Eu gostaria naquele vídeo, eu vou comentar aqui, eu listei 5 benefícios que eu quero te incentivar a você que talvez não goste de ler, a você que está começando. Quais são? São vários os benefícios, não são só 5, mas eu vou listar 5. Né? Eu listei 5 benefícios naquele artigo. Primeiro dele, a leitura liberta da ignorância porque nos dá conhecimento. Uma vez Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Como esta frase de Jesus é verdadeira. A leitura crítica, reflexiva e estudiosa nos liberta das amarras e de todo tipo de ignorância que pode nos prender. A leitura, por exemplo, nos ajuda a conhecer muitos dos nossos direitos, tantas vezes sonegados por nossos governantes. Em termos espirituais, a leitura nos liberta da ignorância de ficar dependendo dos chamados profissionais da fé. Nada contra pastores, nada contra evangelistas. Aliás, eu sirvo como evangelista na Igreja do Senhor aqui no Pimentas. Mas a leitura liberta a gente porque nos dá condições de não terceirizar nossa fé. A minha alma e a sua alma são tão importantes, tão valiosos, que nós não podemos colocar nas mãos de outros as razões de nossa fé. Responda para você mesmo. A fé que você tem, ou o grupo que você assim frequenta, por qual motivo? Porque foi influenciado pelo pai, pela mãe, um bom motivo, claro. Porque foi influenciado por um amigo. As suas convicções, por exemplo, bíblicas, têm a ver com você ter lido a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e ter tirado suas próprias conclusões, ou você ainda é refém dos profissionais da fé? Pois é. Nossas convicções não podem se basear em ninguém. As pessoas, inclusive eu sou um deles, tentamos ajudar. Esses vídeos que você pode ver, nós temos mais de 100 vídeos nesse canal. O objetivo é tornar a palavra de Deus mais acessível. Mas isso não tira a sua e a minha responsabilidade de irmos direto na palavra e dela tirarmos a razão de nossa fé. Aliás, 1 Pedro 3,15, o apóstolo Pedro diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder à razão da fé que você tem. Então é importante assim ler a Bíblia. Precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Os livros ajudam, mas no caso da Bíblia, no caso da nossa fé, precisamos ir direto à fonte. E claro, depois também ver o que os autores dizem, mas após um estudo nosso mesmo. Também nós temos aqui fontes de dicionários, arqueologia, tantos livros que podem nos ajudar a nos libertar da ignorância. Quando eu falo ignorância, estou falando a falta de conhecimento. Jesus diz uma vez: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eis a razão de todos os dias precisamos tirar um tempo para ler, e entre as leituras, ler porções das Escrituras Sagradas, porque através da Escritura Sagrada, se você é um cristão como eu, aqui está a verdade de Deus, e a partir dessa verdade, tudo o que é lido é coado a partir da verdade de Deus. Um cristão, ele pode, um discípulo de Jesus, ele pode ler tudo. Não há nada que seja proibido a gente ler, desde que nós saibamos coar a partir da verdade absoluta que eu reconheço, que é a palavra de Deus. Segundo motivo, segundo benefício,
aumenta o conhecimento geral e o vocabulário. Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu tenho tanto conhecimento, por exemplo, de história do Brasil, história mundial, um conhecimento médio geral. Claro, não conheço tudo, lógico, ninguém conhece tudo. Mas o motivo é a leitura. Houve uma época que eu pegava livros de história do Brasil, história mundial, e li inteiro. Atualmente eu tenho alguns livros que até mesmo contestam certas histórias oficiais. Eu tenho lido a história da escravidão, a história do Brasil através de outros autores, e dali eu tenho aumentado o meu conhecimento. Eu gosto muito de Laurentino Gomes, ele escreveu 1808, 1822 e 1889, a história do Brasil. Ali ele tem uma visão um pouquinho diferente da história, assim, a história oficial, e é importante a gente ler. Então, o importante é a gente ler. Conhecimentos, como eu falei, o segundo motivo é que aumenta o conhecimento geral, mas desde que nós estejamos dispostos a ler não somente autores que tenham exatamente a nossa visão, mas é importante ler outras visões, outras ideias, para a gente ver até que ponto estamos corretos naquela nossa visão. Por isso que eu sempre digo, não existe leitura proibida. Toda leitura deve ser feita, claro, sempre olhando, estudando outras leituras, comparando com a história, no caso dos valores divinos, comparando com a Bíblia. E, além disso, ler bastante aumenta a nossa capacidade de escrever. Vamos escrever com bem mais fluência, vamos ter um vocabulário assim mais abrangente, exatamente porque passamos tempo lendo assim, com leitura. Número 3, eu até já falei um pouquinho. Terceiro benefício da leitura é que facilita a escrita. A língua portuguesa é muito complexa. Nenhum de nós domina totalmente a nossa língua. São palavras parecidas, muitas vezes, que têm significados diferentes. Então, daí a importância da gente ler para, através da leitura... Eu, por exemplo, eu confesso que eu não conheço muito regras de língua portuguesa. Por que é com C e não com S? Porque existem regras, eu conheço um pouco sobre isso. Porém, a partir do momento que a gente lê, a gente vai aprendendo, assim, qual é a maneira correta de escrever, mesmo não conhecendo as regrinhas assim, tintim por tintim. Então, eu escrevo já há muitos anos. Em 1989, convidado por um irmão em Cristo, Newton, eu comecei a escrever no boletim Amo Jesus. E ali me ajudou. De lá para cá, a minha escrita aumentou. Eu hoje escrevo aí numa revista chamada Revista de Edificação, escrevo no portal igrejadecristo.net, eu escrevo nas redes sociais, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, e tudo isso tem ajudado e tem a desenvolver melhor a leitura. Mas claro, a minha escrita foi melhor desenvolvida a partir do momento em que eu gasto bastante tempo lendo assim livros. Eu particularmente leio muitos livros no ônibus, né? Na viagem eu pego um livro e muitos livros eu li exatamente durante a viagem ou em momentos assim vagos. Número 4. Um benefício da leitura é quando o hábito se torna um prazer. Quando a leitura se torna um hábito, ele se torna um prazer. Onde eu estou? No ônibus, aguardando ser atendido no consultório, sempre tem um livro comigo. Por isso separa a minha leitura. Aquela leitura que não é prazerosa, mas necessária. Por exemplo, às vezes eu preciso estudar algum assunto bíblico. No meu trabalho, eu preciso ler bastante livros de direito. Então, aí há uma necessidade de ler, e mesmo às vezes não estando muito afim, não tem prazer, mas é uma necessidade. Por outro lado, eu, assim como eu costumo já falar muitas vezes, 1 Coríntios 9:27, alguém fala assim, eu não gosto de ler. Faça como Paulo, esmurra o meu corpo e reduz a escravidão. Decida ler hoje mesmo. Talvez uma leitura de um livro menor, com menos páginas, vai ajudar você assim a adquirir o prazer. A leitura necessária, muitas vezes eu utilizo para o ministério espiritual, mas há aquelas leituras prazerosas. Eu gosto de ler história, eu gosto de ler romance, eu gosto de ler sobre política,
E tudo isso, e quando eu faço essas leituras, eu intercalo leitura prazerosa com leitura obrigatória. Leitura que eu tenho necessidade de ler porque eu vou apresentar algum tipo de trabalho, ou leitura que, assim, vai ser um lazer para mim. Então, ao intercalar, fica muito mais fácil a gente assim ler. A leitura por prazer é uma viagem, através da qual percorremos lugares distantes e desconhecidos, como, por exemplo, recentemente estive na França. Eu li um livro chamado Madame Bovary, ou Madame Bovary, do Gustave Flaubert, e percorri a França, lendo assim aquele livro. Percebe? Livros que muitas vezes a gente lê e depois ficamos decepcionados quando ele é adaptado para a TV. Eu li, por exemplo, Éramos Seis, aquele livro da Maria José Dupré. Um bom livro, aliás, da série Vagalume, quando saiu. E fui assistir a novela e muitas vezes a história muda e também às vezes a gente idealiza um personagem. Eu lembro da Dona Lola, por exemplo. Quando eu vi a Dona Lola interpretada por Irene Ravache, Nissete Bruno, nada contra aquelas atrizes, mas a ideia da Dona Lola que eu tinha era totalmente diferente. Mas de qualquer maneira foi algo agradável ver essa leitura. E número 5, como benefício da leitura, é parte fundamental no processo da salvação em Cristo e no ministério cristão. Veja só o que diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo em que você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Apesar de hoje termos a Bíblia em áudio, creio que a leitura, na minha visão pelo menos, fixa melhor através do livro, através do papel. O povo judeu era conhecido como o povo do livro, isto é, as escrituras do Velho Testamento. E o povo cristão não é diferente. Nós temos os 39 livros do Velho Testamento, mais os 27 livros do Novo Testamento, e todos eles são de vital importância para a gente conhecer como viver bem aqui na Terra, mas especialmente como alcançarmos a salvação, que nos dará condições de vivermos por toda a eternidade com o nosso Deus lá no céu. Um professor da Bíblia, um pregador, um irmão em Cristo, Brian Boss, diz que quem não lê a Bíblia com regularidade sai maus lições. E que o ideal é ler um livro inteiro, porque aí conhecemos toda a vontade de Deus em relação àquele livro. Então, quem não lê com frequência, especialmente se é um professor da Bíblia ou um pregador, está maus lençóis, porque com o tempo as suas assim, lições estão se tornando repetitivas, exatamente porque a fonte vai secando. O pregador da palavra deve sempre estar buscando bons livros, bons comentários. Depois é lógico que ele fez o seu próprio estudo, para que a palavra de Deus continue sendo viva e eficaz, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 13. Além disso, um pregador da Bíblia deve ter um conhecimento geral de história, geografia, psicologia, sociologia, entre outras ciências humanas, que vai auxiliá-lo na leitura bíblica. Pois é, eis aí os 5 benefícios que eu vou repetir rapidinho da leitura. Primeiro, o primeiro benefício é a leitura nos liberta da ignorância. E a ignorância é terrível. Segundo, a leitura aumenta o conhecimento geral e aumenta o nosso vocabulário. Número 3, a leitura facilita a escrita. Número 4, quando se torna um hábito, se torna um prazer, se torna um lazer na realidade. E número 5, é parte fundamental no processo de salvação em Cristo e no ministério cristão, porque precisamos compartilhar com outros a palavra escrita de Deus. Pois é, está aí os 5 motivos. Você pode dizer, não gosto de ler. Eu digo, decida hoje mudar isso. Começa com um livro de fácil leitura, poucas páginas, e vai aumentando. Aos poucos você vai assim conhecendo que tipo de leitura mais lhe agrada, e você entrará no mundo maravilhoso da leitura e fará viagens emocionantes, através da qual se alegrará, chorará. Quantas vezes eu choro diante de uma leitura emocionante, aprenderá e receberá muitos benefícios, entre eles os 5 que eu assim destaquei. Pois é, se você já é acostumado a ler, continue lendo. Se você ainda não tem esse hábito, adquira hoje mesmo, esmurrando o seu corpo, esmurrando a sua vontade e começando aos pouquinhos na aventura que existe na leitura.
Como eu falei, se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, que ela está assim, escrita para você compartilhar com quem você quiser. Que Deus nos abençoe nesta segunda-feira.